Está em tuas mãos, eu entreguei a ti, e não há outro que eu possa querer, só o Senhor é Deus. Tudo que eu preciso encontro em ti, tu tens o melhor. Da tua mesa eu me fartarei, meu Senhor Jesus. Deus, grande é o teu poder, és minha direção. Deus, como é bom sentir teu amor por mim. Preciso pra viver, a minha segurança está em ti, Jesus, Jesus. Grande é o teu poder, és minha direção. Deus, como é bom sentir teu amor por mim. Deus, grande é o teu poder, és minha direção. Deus, como é bom sentir teu amor por mim. Pra onde eu irei, se só tu tens palavras que eu preciso pra viver? A minha segurança está em ti, Jesus. Pra onde eu irei, se só tu tens palavras que eu preciso pra viver? A minha segurança está em ti, Jesus, Jesus.
está em tuas mãos, eu entreguei a ti. E não há outro que eu possa querer, só o Senhor é Deus. Tudo que eu preciso encontro em ti, tu tens o melhor. Da tua mesa eu me fartarei, meu Senhor Jesus. Deus, grande é o teu poder, és minha direção. Deus, como é bom sentir teu amor por mim. Minha vida está em tuas mãos, eu entreguei a ti. E não há outro que eu possa querer, só o Senhor é Deus. Tudo que eu preciso encontro em ti, tu tens o melhor. Da tua mesa eu me fartarei, meu Senhor Jesus. Deus, grande é o teu poder, és minha direção. Deus, como é bom sentir teu amor por mim. Deus, grande é o teu poder, és minha direção. Deus, como é bom sentir teu amor por mim. Pra onde eu irei, se só tu tens palavras que eu preciso pra viver? A minha segurança está em ti, Jesus. Pra onde eu irei, se só tu tens palavras que eu preciso pra viver? A minha segurança está em ti, Jesus. Bom dia, meu irmão, minha irmã, bom dia, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha, que nos acompanhará nesse dia ou ao longo desse dia. Hoje, 24/12, véspera do Natal, né? Nós estamos aqui para mais um Manhã em Família, onde nós vamos fazer mais uma reprise, um programa muito especial para mim. Um programa que eu fiz junto com o André, de pai para filho. E eu quero compartilhar novamente esse vídeo com você. Mas antes da gente começar o vídeo, quero deixar aqui um texto. Lucas capítulo 2, verso 14, que diz assim: glórias a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele concede o seu favor. Algumas versões falam a quem Ele quer bem. Querido Deus, concedeu o maior favor dele a nós, que foi o seu Filho Jesus. Nós comemoramos o nascimento de Jesus, o Natal, mas muito mais que o nascimento, comemoramos a obra de Jesus na nossa vida, né? E nós queremos então celebrar, todo dia celebramos, né? Jesus pra gente não é aquele menino Jesus, que é lembrado apenas no dia 24, dia 25. Jesus é lembrado e celebrado por nós todos os dias, amém? Então eu vou orar e logo em seguida nós vamos para um louvor e depois a nosso bate-papo. Deus, nós queremos te louvar e bendizer e agradecer, ó Pai, pela tua obra, a obra do Senhor ao longo dos séculos. Nós te louvamos, ó Pai. Quero clamar ao Senhor e pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, nesta manhã e ao longo deste dia. No nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor.
peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sombras à roda, sombras em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai cercando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, ouço o gozo da salvação. Enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Olha lá, tá vendo lá, cara? Uhum. Aí, viu? Hoje eu tenho um convidado especialíssimo. É o André. Beleza, André? Uhum. Ué, você tá com vergonha agora? Não. Ah, então tá bom, ué. O André falou, pai, eu quero com você. Falou ontem, né? Então eu falei, então vão, ué. Então vão. E tá aqui hoje, convidado especial, André Souza Oliveira e Silva. O meu filho mais velho. 7 anos, né, filho? Uhum. 25 de agosto, quem quiser mandar presente, tá? Pra ele, pode mandar, 25 de agosto ele faz aniversário. E a gente vai falar um pouquinho da palavra de Deus aqui hoje. Eu e o André juntos, né, filho? Uhum. Isso. Vamos falar juntos aqui da palavra de Deus. De pai para filho. De pai para filho. Falar um pouquinho sobre a esperança. E aí, eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos,
capítulo 8, verso 19. Romanos, capítulo 8, verso 19. E o André vai ler pra gente, né, André? Aham. Então, pode ler, filho. Tá. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Parabéns, parabéns. Isso aí, filho. Você lê de novo, por favor? Aham. A Então tá. natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Isso, filho. Obrigado. 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 Aqui, agora dá o esboço aqui do pai. Então, a gente estava falando, né? Eu pedi para ele ler esse texto, estava explicando para ele esse texto, né? Quando Deus criou a natureza, né, filho? Deus criou tudo perfeito, não foi? Sim. Criou tudo perfeito. Os animais, né? O próprio homem. Deus tinha ali uma... O que Deus fazia todo dia? Ele não ia passear no jardim? Aham, ele ia Ia passear. passear, conversava com Adão e com Eva, né? Uhum. Mas aconteceu algo. O que aconteceu? Eles desobedeceram. Desobedeceram a Deus, né? A serpente veio e conversou ali com Eva e tal. E aí Eva e Adão comeram do fruto que não poderiam comer, né? É o fruto do conhecimento do bem e do mal. Muito bem, muito bem. Comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí eles desobedeceram a Deus. E a partir dali o pecado entrou, né? Houve problemas ali para o homem, para a mulher e para a própria natureza. E continua hoje. E continua até hoje, né? É. Lá em Gênesis, depois a gente vai ler aqui, Deus fala com Adão ó, que por conta do pecado, a terra, né, a terra foi amaldiçoada. Nasceriam espinhos, né? Então, até hoje, a natureza sofre, geme, aguardando, esperando, né, que os filhos de Deus, eles se manifestem. Se manifestar, filha, que eles apareçam. Por quê? O que você acha que a natureza espera? A gente ajuda elas, né? Ah, verdade, né? Porque os filhos de Deus, quem mora dentro do nosso coração quando a gente aceita Jesus? Deus. Deus, né? Nós nos tornamos... Jesus, isso. Deus e Jesus. Isso, nós nos tornamos templo do Espírito Santo. E somente pessoas, né? Somente os filhos de Deus, pessoas que são templo do Espírito Santo, é que de fato vão fazer algo que vai restaurar, recuperar a criação de Deus, né? Às vezes a gente tenta fazer muita coisa, né, filho? A gente tenta fazer muita coisa, mas se não for algo que vem do Espírito de Deus, não vai dar certo, né? Não vai não. Não vai não. Então, olha só, eu vou falar um pouquinho aqui, você presta atenção, e daqui a pouco eu vou fazer umas perguntas pra você, Tá. tá bom? De pai pra filho, hein? Beleza, então. Bom, gente, o André quis vir participar, né? Então eu falei, então vamos embora. E aí eu tive que fazer uma adaptação aqui no, no estudo também. Vai ser bom demais, tá? Estou muito feliz de você estar aqui hoje. Tá bom? E agora, o problema, gente, é que agora eu tenho que trazer todo mundo, né? Porque o Thiago, na hora que eu saí, o Thiago já falou que queria vir também. Então, Daqui a pouco vai ter que levar o Lucas e depois todo mundo. todo mundo, né? Eu tô pensando em fazer todo mundo lá em casa. Fazer um dia de assim, todo mundo, com a mamãe, com todo mundo. Não, com o aqui Thiago. na igreja, aqui na igreja. Aqui na igreja? Aham. Nossa, pai, vai ser difícil. Porque aí não vai ter fundo. Ah, o fundo. Vocês querem o fundo, né? Né, mas aí não tem, ninguém, todo mundo vai ver, né? Entendi. Mas a gente faz um fundo legal lá em casa. Mas né? também ninguém, as pessoas que veem na igreja não vão ver no nosso computador. Ah, entendi. As pessoas que vão ver, nosso vídeo é bem ali, ó. Beleza. Então, agora o papai vai falar um pouquinho, daqui a pouco o papai pergunta pra você. Fica olhando pra câmera ali, hein? Tá. Vamos lá. A natureza anseia, a natureza aguarda, a criação de Deus aguarda pela revelação dos filhos de Deus. A gente continuando a leitura aqui do verso 19, a gente vai ver o verso 20. Pois ela, a natureza, foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A natureza, a criação de Deus aguarda a manifestação dos filhos de Deus para ser liberada, né? A restauração da criação passa pela manifestação, pela revelação, pelo posicionamento dos filhos de Deus. E aí, como nós falamos, por que os filhos de Deus? Porque somente estes possuem o Espírito Santo de Deus. E é este, né? E é este em nós, o Espírito de Deus em nós, que nos condiciona
a produzir atos de restauração. Somente por meio do Espírito Santo de Deus é que nós seremos, filho, agentes de milagre, agentes de restauração. Os filhos de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus, têm algo a oferecer à criação. A criação, a natureza, ela geme, está angustiada, esperando, com esperança, da manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Nós dois aqui, né, filho? Nós somos filhos de Deus. A natureza, a criação de Deus aguarda o nosso posicionamento, porque nós temos algo a oferecer a essa criação que geme, aguardando ser libertada. E aí a gente tem que pensar, né? O que temos a oferecer? Temos a oferecer aquilo que o Espírito de Deus nos dá. Nada de bom sai das nossas próprias mãos. Nenhum fruto permanente sai das nossas mãos. A gente vê em João 15 que Deus aguarda de nós frutos permanentes, frutos que permanecem. E somente aqueles que estão enxertados na videira vão produzir frutos que permanecem. Então você e eu só podemos gerar algo que permaneça se estivermos enxertados na videira, recebendo algo do Espírito de Deus. E aí, por que a natureza sofre? Por que a natureza geme? E aí a gente vai ter que lembrar lá de Gênesis. Né? E eu quero lhe convidar a abrir lá em Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né, filho? É. O que fala em Gênesis? O que fala? O que você lembra? Na história de Adão e Eva. História de Adão e Eva, né? Quando Deus criou o mundo. Ah, tá. Agora me conta outra coisa aqui, filho. Qual a história da Bíblia que você mais gosta? Eu gosto de muitas. Não, mas eu quero assim, a mais, a power. Não existe. Então me fala histórias que você gosta de ouvir da Bíblia. Eu gosto de ouvir de Jonas, eu gosto de ouvir de Moisés quando ele abriu o mar, eu gosto de ouvir de Gideão, Gideão é boa também. das muralhas de Jericó. Muralha de Jericó. Isso que eu mais gosto. Ah, tá. E de Davi e Golias, não? Só um pouquinho. Só um pouquinho, já enjoou dela, né? Porque já leu Não, tanto. eu gosto, porque o Thiago, ele não me deixa ver. Ah, que o Thiago Ele quer escolher toda hora, não me deixa escolher o meu. Entendi. O Thiago só pede essa história, né, filho? Aí ele pede tanto que quando eu quiser ver, ele vai estar junto comigo. Aí eu não vou ter um momento só eu. Entendi. Dando Davi Golias, né? Porque o Thiago ficou de uma hora sozinho. Ah, então beleza. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Querido, abriu sua Bíblia em Gênesis? Então vamos em Gênesis capítulo 3. Olha só. Vamos ler o verso 6. O verso 6. Quando pegamos Gênesis, a partir do verso 1, a gente vê que algo acontece ali, né? O caos se instala. O caos se instala. A serpente, que era o animal mais astuto, ela né, tem uma conversa ali com a mulher, falando da árvore, do conhecimento, né? E ela pergunta, a Eva responde, e a serpente engana a Eva, né? E Eva, no verso 6, diz o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Então ali se instalou a desobediência, o pecado, né? E por conta do pecado, né, André? Uhum. Vamos ver o versículo 17. Versículo 17. E Deus declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Alguns pontos interessantes aqui. Primeiro, verso 6.
após aquele diálogo, aquela confusão que se instala ali. Serpente, Eva e Adão. O caos se instala, a confusão se instala. Adão e Eva pecaram. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui com você, no final do verso 6, que diz o seguinte. Aqui fica o finalzinho aqui, ó. Tomou do seu fruto, Eva tomou do fruto da árvore, comeu e deu a seu marido. No original, gente, olha aqui que está no original. No original fala o seguinte, ó. Eva tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que estava com ela, que comeu também. No original, relata que Adão estava com Eva. Adão estava ali presenciando o diálogo, a confusão, o diálogo entre Adão, da serpente, com Eva. Adão estava ali, presencia aquilo ali. Mas Adão não se manifesta, não se posiciona, porque uma orientação havia sido dada a Adão na criação do jardim. Olha, vai comer de tudo, vai desfrutar de tudo, menos daquela árvore. Adão presencia toda aquela conversa. Adão vê o fruto. Adão não se posiciona, Adão não se manifesta. Adão, criatura de Deus, perfeita até então. Havia ali relacionamento com Deus, diário. Mas no momento do caos, no momento da confusão, Adão não se manifestou, não se posicionou, não se revelou, não declarou uma palavra. E porque Adão não se manifestou ali, o pecado entra. O pecado entra. A omissão, a não manifestação, a não revelação de um homem de Deus trouxe e traz dores à criação. O homem, quando não se manifesta, um filho de Deus, quando não se manifesta, o casamento sofre, os filhos sofrem, o ministério sofre. O ministério sofre. Quando eu falei, né, eu tenho lido um livro, né, depois o Rafael pode colocar de novo a capa do livro aí, chama O Silêncio de Adão. E quando o autor traz essa questão do texto no original, e no original fala que Adão estava ali com Eva, vendo a coisa acontecendo. Adão não estava distante, no outro canto do jardim. E aí Eva chegou com fruto para Adão e enganou Adão. Não. No original, dá a entender que Adão estava ali com Eva. Viu tudo acontecer. Mas ele emudeceu. E muitas vezes nós fazemos isso, né? No meio da confusão, no meio do desconforto, em vez de nós nos posicionarmos, principalmente o homem, né? Ele emudece. Eu falo, vamos ver o que vai acontecer, depois eu falo alguma coisa. Ele emudece. Ele não se manifesta. Ele não se revela. E quando o homem não se manifesta, não se revela, não se posiciona, o caos se instala. O caos que estava ali rodeando, o caos se instala. E a dor, e a maldição na criação. E hoje, quando o homem não se manifesta, o Filho de Deus não se manifesta, não se posiciona, não fala, não declara, não traz ordem, o casamento sofre. Os filhos sofrem. O ambiente que está inserido sofre. E aí, de maneira sucinta hoje, né, eu quero trazer para vocês como então nós podemos nos revelar, nos manifestar. Como nós podemos nos manifestar? O primeiro ponto é falando ao caos, se manifestando diante do caos. O caos aqui, em Gênesis 3, é um diálogo entre uma serpente e uma mulher. Não é certo isso. Tem uma confusão ali, tem uma desordem ali. Como um animal, né, vai falar, ali havia uma desordem, um caos. E era necessário que um filho de Deus, que um homem de Deus se manifestasse ali. Mas ele não se manifestou. E aí houve dor.
Mas era necessário que diante do caos, Adão se manifestasse. É interessante que em Gênesis capítulo 1, verso 2, a gente vê que Deus fala ao caos. E quando Deus fala ao caos, e a palavra de Deus é poderosa, do caos, no meio do caos, houve vida, houve natureza, houve transformação, houve ordem. Quando Deus fala ao caos. Aqui no capítulo 3 a gente vê algo bem diferente. O caos se instalado novamente. Uma serpente falando a uma mulher. É um caos, é uma confusão ali. Mas em vez de Adão, como Deus falou ao caos, Deus se manifestou, mas Adão se calou. Adão deveria ter falado também, se posicionado, mas Adão se emudeceu, não se revelou, não se manifestou. E porque Adão não se manifestou, a dor e a maldição. Então é necessário, querido irmão, querida irmã, que na hora que o caos se instala, o caos se instala, que a desordem se instala, é necessário que você, é necessário que eu nos levantemos e nos posicionemos e nos manifestemos para que não haja dor, para que não haja maldição. Você lida com o seu caos interior todo dia, com as suas desordens. A todo momento há desordem ao nosso redor. E eu não estou falando que você tem que rodar a baiana. Você sabe o que é rodar a baiana, filho? É rodar a baiana, ficar falando, fazer confusão, e ficar falando à toa, falaiada. Não é rodar a baiana, né? Mas é necessário que a gente venha com a palavra de paz, de ordem. Porque em Mateus capítulo 5 fala que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Pacificador não é não se meter. Pacificador é trazer uma mensagem de paz. É necessário que você, filho de Deus, é necessário que você, filha de Deus, se posicione, se manifeste, se revelando, trazendo uma palavra de paz e de ordem no meio do caos. Vivemos a todo momento situações de desordem, às vezes dentro de nós. E é necessário que eu me posicione e eu fale para dentro de mim uma palavra para trazer vida, ordem, como Deus falou ao caos. Como Deus falou ao caos. Como Deus falou ao caos. Mas também há desordem, às vezes dentro da casa, com a esposa, com os filhos, no ambiente de trabalho, dentro da igreja, dentro da nossa comunidade. E é necessário que nós nos revelemos, nos levantemos, nos posicionemos, trazendo uma mensagem, uma palavra. E é óbvio, e é lógico, que se for trazer uma mensagem por si só, não vai trazer nada, só vai aumentar o caos. Por isso que é necessário o Filho de Deus se manifestar. Porque o Filho de Deus tem o Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que nos condiciona a falar, a trazer uma palavra de paz e de ordem e de vida. Não é achismo, mas é uma palavra de Deus. Somente o Espírito de Deus nos condiciona. Quando Deus fala ao caos, Deus traz ordem, Deus traz vida. Deus estabelece limites. E limites é proteção. Quando o mar, como tivemos agora em alguns países, né? Quando o mar, ele sai do seu limite e adentra a cidade, ao continente, a morte. Aconteceu um tsunami recente, né, por conta de uma erupção vulcânica, e aí o mar excedeu o seu limite. E aí ele toma conta. Quem já foi no norte do Espírito Santo, lá em Conceição da Barra? Né, o mar está subindo e está acabando com a cidade. A areia está subindo, né? Está acontecendo um processo de desertificação. Então, quando não há limite estabelecido, há desordem e há morte. Assim como acontece com o mar, acontece na nossa família também. Quando não há limite estabelecido, há desordem e há morte. André, que hora que você dorme lá em casa? Eu durmo às 9 horas ou às 8. 8 e 9 horas. O papai e mamãe falam que é esse horário que tem que dormir, né? Ou às 10. Não, às 10. Agora você tá me queimando aqui, né? Mas o horário de dormir, que horas que é? 9. 9, não é, filho? E é o horário. Lógico que tem vezes que a gente excede. Ontem a gente excedeu, né? É. Mas a gente fala que criança tem que dormir que horas? Cedo, né? É. Dorme cedo, não é? Você pode... E outra coisa, videogame. Que dia que você pode jogar videogame? Sexta, sábado e domingo. Só final de semana, né? Ah... E alguns feriados, ou quando vocês deixarem.
Alguns feriados também pode. Pode jogar videogame todo dia? Não. Não pode, né? Só se você se deixar. Só se a gente deixar. Precisa de limite, né, filho? Senão vira a casa da mãe Joana, né? Precisa de limite, gente. Precisa de ordem. Você pode comer qualquer coisa, filho? Você pode... Papai te dá sorvete todo dia? Não. Não, né? Bala todo dia? Não. Não pode, gente. Não acaba com o menino, Precisa de limite de ordem. Assim com coisas práticas e corriqueiras da vida, a gente precisa de estabelecer. Quando o caos, quando a confusão, quando a desordem bater a nossa porta, infelizmente bate. É necessário que você, pai, que você, mãe, que você, filho de Deus, se manifeste e declare uma palavra. Deus, no meio do caos, lá em Gênesis 1, ele declarou uma palavra e ali houve vida. Adão, quando o caos se instala, a confusão se instala, Adão se emudeceu e houve morte. É necessário que o Filho de Deus se manifeste, trazendo uma palavra. Então, como eu posso me manifestar? Falando, me manifestando, me posicionando quando o caos chega. E quando eu falo, e eu tenho que falar porque eu estou cheio do Espírito de Deus, não é receita de super nani, hoje tem várias também influencers, né? Receita de influencer e tal, mas é porque eu tenho o Espírito de Deus. Quando eu falo, eu estou estabelecendo limite, ordem, proteção e vida. E vida. Bom, queridos, eu me manifesto. Como um filho de Deus pode se manifestar? Falando ao caos. Um filho de Deus se manifesta também cuidando da próxima geração. Cuidando dos filhos. Cuidando da próxima geração. E aí eu quero te lembrar de 3 textos. E aí nós vamos encerrar. Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, verso 19. Tá aqui, filho, ó. Você consegue ler aqui? Quer ler? Então vai lá, esse aqui, ó. Aos seus Não, é aqui, ó. Não, aqui, ó. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Aí, tá bom. Prometeu. Olha só que interessante. Havia uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Está em Gênesis capítulo 18, verso 19. Havia uma promessa de Deus sobre Abraão. De ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação. E te abençoarei. Né? Mas olha só o verso 19. Eu escolhi Abraão para que ele ordene, fale, coloque em ordem, ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, que estes se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Havia uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão. E essa promessa de Deus estava condicionada à capacidade, estava condicionada ao fato de Abraão ordenar a sua família. Eu já falei isso algumas vezes. O exercício da paternidade. O exercício da paternidade. Ela condiciona também as bênçãos do Senhor sobre nós. Né? As bênçãos de Deus sobre nós, sobre nossa família, está condicionada ao exercício da paternidade. Eu vejo isso nesse verso 19. Eu escolhi Abraão para que ele ordene, coloque em ordem, para que ele libere palavras de ordem, para que ele libere palavras de limite, para que ele libere palavras de proteção aos seus filhos e aos seus descendentes, que sigam no caminho. Para então eu cumprir na vida dele o que lhe prometi. Queridos, a grande nação, as famílias abençoadas por meio de Abraão, estava condicionada à habilidade de ser um pai que se posiciona em meio ao caos e libera uma palavra. Havia uma promessa sobre Abraão de todas as famílias da terra serem abençoadas por meio dele e da família dele. Mas essa bênção que chegou até nós, graças a Deus, estava condicionada à capacidade de Abraão de estabelecer limites, de se posicionar. E assim,
creio eu também, que outras famílias serão abençoadas por meio da sua família e da minha família, quando nós nos posicionamos dentro de casa, como Abraão, ordenando, liberando palavra de ordem, estabelecendo limites. Limites. Limite, gente, não é... Limite é proteção. Lembra disso. O mar, quando sai do seu limite, causa destruição. Por isso é importante. Por isso que Deus limitou o mar. Aqui é a porção de terra seca. Aqui é o mar. E quando o mar extravasa, há destruição. Por isso que limites são importantes. Não desista do seu filho. A gente se depara com, às vezes, crianças de 6, 7 anos com pais dentro de casa. Mas a gente observa que o pai já desistiu. Ah, não quer comer não? Como que quiser então. Nessa época de aula online, eu estou vendo a irmã Marília aqui. Bom dia, irmã Marília, irmão Paulo. Irmã Marília é professora. Então, às vezes, a gente, nessa época de aula online, a gente viu que pais... vai lá, assiste. Não pode desistir não. O menino só tem 6 anos, só tem 7 anos, só tem 8 anos. Que isso, gente? Vai desistir do menino? De maneira alguma. Né? Vamos ficar de cima. Vamos cuidar. Vamos cuidar. Eu estou falando aqui de crianças de 6, 7, mas aqui nós temos pessoas que têm filhos de 20, 30, 40. Continue orando. Continue estabelecendo palavras de ordem. Salmo 78 é um outro texto que nós lemos na semana passada. Poderoso. Esse eu vou ler, tá, filho? Que é maior. Depois você lê Êxodo 12, 3. Vamos lá. Salmo 78 diz o seguinte: em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou os estatutos para Jacó em Israel, estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Querido, você quer que os seus filhos coloquem a confiança em Deus? Como está aqui no verso 7. Vamos ler e praticar tudo que vem antes do verso 7. Vamos contar aos nossos filhos os feitos do Senhor. Vamos falar, né, aquilo que os nossos pais nos falaram. Vamos falar aos nossos filhos. Aquilo que os nossos pais nos falaram, vamos falar aos nossos filhos. Queridos, a Bíblia está aqui hoje e ela foi escrita porque a história foi sendo passada de geração em geração. Nós aprendemos que o Pentateuco foi escrito por Moisés, né, na escola dominical. Mas como é que se acha que a história chegou até Moisés? Foi sendo contada de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Os pais de Moisés contaram para Moisés e ele registrou, né? Como é que Samuel registrou? Como é que Samuel escreveu? Porque Ana, Eucana, porque Eli também certamente contaram a Samuel a história. E tantos outros, né? A história foi sendo contada, foi sendo contada. Foi sendo contada. O próprio Paulo, o próprio Lucas, né? A história foi sendo contada e Lucas foi registrando. A história deve ser contada. A história deve ser contada. A história deve ser contada. Para que os filhos de Deus se manifestem. Para que os filhos de Deus se levantem no momento da adversidade. Para que haja restauração da criação de Deus. Eu preciso me manifestar como pai, me dedicando e me levantando, manifestando, declarando a palavra de Deus aos meus filhos, para que esses também se levantem no tempo certo e se manifestem. Às vezes nós pegamos histórias, a nossa igreja, né, tem Marcos Alfredo estava aí, 137 anos a nossa igreja, se não me engano. 137, esse ano completa 138 anos. Tem muita história, tem muito acontecimento, tem muitos fatos. Mas isso não pode ficar só lá no Ministério da Memória com a irmã Marlene, com a sua equipe, que faz um trabalho tão precioso. Essa história precisa ser contada,
para as próximas, né, para as gerações atuais. E a geração atual tem que contar a próxima. Nós temos que conhecer a nossa história. Nós temos que conhecer principalmente a Bíblia. Deve ser contada de geração em geração. Eu preciso, como pai, me manifestar, me posicionar, declarando palavra aos meus. Isso já é um ato de manifestação do Filho de Deus. Mas como efeito da minha manifestação, os meus filhos, eles também, no tempo certo, se manifestarão. E a natureza será restaurada, a criação será restaurada. Creia assim. Creia assim. Agora a gente vai para Êxodo 12, 3. Agora eu quero que você leia, tá? Tá. Bom. Oi. Ah, tem uma aranha ali, gente. Uma aranha pequenininha que tá mostrando ali. Isso. Deixa eu achar aqui direitinho. Aqui, ó. Você vai ler isso aqui, ó. Esse inteiro? Esse quadrado inteiro? Não, no quadrado não. Você vai ler daqui até aqui, ó. Do 3 ao 4. Tá. Vamos lá. Digam toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Um para cada casa. Isso. Obrigado, filho. Aqui, gente, em Êxodo capítulo 12, a gente está lendo aqui o estabelecimento da Páscoa. Quando a Páscoa surgiu, né? Vocês vão lembrar das 10 pragas, o povo sendo liberto do Egito, e a 10ª praga. A 10ª praga, né? E ali Deus fala com Moisés e Arão, olha, diga a todo o povo, né? Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a comunidade. Diga a toda a comunidade. A orientação da Páscoa, de comer o cordeiro, das ervas amargas, de contar a história, de como seria toda a instrução de como a Páscoa seria, foi dada para toda a comunidade. Mas onde a Páscoa foi celebrada? Dentro de casa com a família. A gente vê isso aqui no verso 3, né? Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro e um cabrito para a sua família. A instrução foi dada para a comunidade, aqui na igreja. Mas a Páscoa, o participar do cordeiro, né? De participar do cordeiro calçado, com o cajado do lado, contando a história, os feitos do Senhor. É assim que foi celebrada a Páscoa. A pastora está aqui me acompanhando, a pastora Rosa, e me ajuda. Foi assim, né, pastora? A Páscoa foi assim, ó. O cordeiro, todo mundo comeu o cordeiro, as ervas amargas, todo mundo já calçado, cajado do lado, e contando os feitos do Senhor. A Páscoa foi celebrada no seio familiar. A instrução foi dada para a comunidade. Mas a Páscoa, o Cordeiro Pascal, aquele que liberta, foi celebrado no seio familiar. Eu aprendi isso com Marco Aurélio, né, numa das escolas dominical. Um forte abraço para Marco Aurélio e Andresa. Queridos, a história. Porque enquanto o povo comia, a orientação que Moisés deu à família foi o seguinte, ó, você vai lembrar dos feitos do Senhor. Né? Não é só comer o cordeiro, não, é lembrar dos feitos do Senhor. A celebração da Páscoa, o Cordeiro Pascal, ele foi participado, celebrado no seio familiar. No seio... Dá pra um carinho, campeão. Você chegando perto do senhor, vamos ver sua cadeira. Vai ficar perto do pai, né? Então, no seio familiar, a Páscoa foi celebrada no seio familiar. A Páscoa foi celebrada, o Cordeiro Pascal foi participado no seio familiar. A instrução foi dada a toda a comunidade, mas a Páscoa, ela existiu, foi celebrada no seio familiar. Nós devemos nos manifestar, nos revelar dentro da nossa casa, na mesa, com os nossos filhos, com nossa esposa, com aqueles que estão conosco. A orientação pode ser dada e é dada na comunidade.
E às vezes nós temos muita facilidade de querer nos revelar diante dos outros. Mas precisamos nos revelar, nos manifestar dentro da nossa família. Libere palavras de ordem, de limites, de proteção, de vida. Palavras de Deus dentro do seio familiar. Se manifeste dentro da sua família, da sua casa, homem de Deus, mulher de Deus, para que haja vida e não morte. A Páscoa foi celebrada dentro do seio familiar, dentro de casa. É necessário que o Cordeiro Pascal seja participado dentro das famílias. Se manifeste, homem. Nós estamos falando de tempo de esperança, de dias melhores, obras melhores, maiores. Mas viver aquilo que nós esperamos passa pela manifestação dos filhos de Deus. Se manifeste, filho de Deus. Se manifeste, filho de Deus. E só para fechar, quando nós não nos manifestamos diante da adversidade, diante do caos, existe dor. Quando Adão se calou diante da adversidade, diante do caos, porque uma serpente falar não é algo normal, é o caos que se estabeleceu ali, uma desordem se estabeleceu ali. Quando Adão se omitiu, entrou dor, entrou maldição. Mas quando Deus fala ao caos, à vida, precisamos fazer como Deus, porque também somos a imagem e semelhança de Deus. Precisamos nos manifestar diante do caos e ministrar uma palavra de ordem, de bênção, de vida. Precisamos nos manifestar dentro de casa, com os nossos filhos, com a esposa, dentro do nosso contexto. Precisamos nos manifestar, nos levantar, nos revelar. E à medida que formos fazendo isso, à medida que fizermos isso, a natureza, a criação será restaurada ao nosso redor. E à medida que outros forem fazendo isso, vai sendo restaurado. A esperança, o tempo de esperança, viver a esperança, desfrutar daquilo que esperamos, passa pela manifestação, passa pela revelação, passa pelo posicionamento dos filhos e das filhas de Deus. E que essa manifestação e esse posicionamento comece dentro de casa. Amém? Amém, filho? Amém. Sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ouvir mais uma música, uma canção. E depois nós vai ter os aniversariantes. Vai ter também os pedidos de oração e a gente vai orar. E você vai orar também, tá bom? Tá. Vai preparando a oração aí. Tá joia? Então nós vamos ouvir mais uma canção, mais um louvor. Esse não parece ser o teu final, pois sei que o sol nasce também depois de um temporal. Sei que a tua história não acaba aqui, pois sei que o Redentor se levanta por ti. Eu sei que o fim dessa luta chegará. Chega o tempo de cantar. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Você crê nisso? Quantos creem isso nessa noite? Quantos creem nisso? Oh, aleluias. Esse não parece ser o teu final, pois sei que o sol nasce
também depois de um temporal. Sei que a tua história não acaba aqui, pois sei que o Redentor se levanta por ti. Eu te digo nessa noite, eu sei que o fim dessa luta chegará. Chega o tempo de cantar. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve fogo, Jesus multiplica. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve fogo, Jesus multiplica. Ele multiplica. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve fogo, Jesus multiplica. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve fogo, Jesus multiplica. Bom, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha e que vai nos acompanhar. Quero agora orar pelos pedidos de oração, pelos motivos de gratidão e orar também pelos aniversariantes do dia 24/12. Vamos orar? Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu zelo. Deus, neste momento eu quero apresentar ao Senhor todos aqueles que fazem aniversário neste dia. Muito obrigado pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Clamamos pela bênção do Senhor e pela provisão do Senhor sobre a vida destes irmãos. Também apresentamos diante do Senhor os nossos pedidos de oração, apresentamos cada família aqui, ó Deus, apresentamos também os nossos motivos de gratidão ao Senhor. Muito obrigado pelos benefícios do Senhor e muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te louvamos, ó Pai. Fica conosco. No nome de Jesus, amém e amém. Queridos, assim eu me despeço, desejando aí um Feliz Natal a todos e todas, também um ótimo Ano Novo, cheio de festividades. Tá joia? Um forte abraço e todos tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.